Marcelo Grondin, um latino-americanista. Canadense de origem, nacionalizado boliviano, tem visto permanente no Brasil, onde passou a morar em Toledo, cidade localizada no oeste do Paraná, com a sua esposa Moema Vieser. Marcelo atuou em quase todos os países da América Latina, como professor universitário, pesquisador e perito internacional. Suas publicações são fruto de seus trabalhos profissionais, particularmente em comunidades indígenas e camponesas, associações e sindicatos rurais e urbanos, além de trabalhos com alunos e alunas das universidades onde ensinou. Marcelo fala 10 idiomas, entre eles o Quechua e Aymara, da Bolívia, e Creole, do Haiti. Fez questão de aprender esses últimos idiomas para comunicar-se com as comunidades locais que não falavam o idioma oficial. Escreveu e publicou 10 livros, além de numerosos artigos. As entrevistas que seguem neste documentário dão uma pequena ideia dos conteúdos trabalhados por Marcelo. A UniOeste se orgulha em poder estar produzindo e divulgando estas entrevistas. Oi Marcelo, tudo bem? O senhor pode nos contar um pouco sobre a pesquisa que deu origem a este livro, Sindicalização ou não dos trabalhadores e trabalhadoras da Grande São Paulo? Então, estávamos chegando de Haiti, 1980, 82, e tinha acabado no Brasil ditadura militar, e nós sentíamos que a gente se sentia mais livre, e a gente queria também reforçar-se para enfrentar um novo governo, a base, mais que toda, da associação e da sindicalização, particularmente no mundo operário. Mas os sindicatos não cresciam muito, cresciam muito lentamente, porque talvez como resultado da ditadura militar, muitos operários não queriam entrar nos sindicatos. E, de fato, com a experiência que eu tinha da organização da base produtora, então eu me preocupava por que tão pouca gente quer inscrever-se nos sindicatos para aumentar seu poder e sua capacidade de enfrentar o governo. Então, isso por um lado. Por outro lado, eu chegava a Brasil com meu doutorado em sociologia e não conhecia o Brasil e o brasileiro, e me veio essa ideia que talvez aqui
como acontecia nos Estados Unidos e na Europa, em certos lugares, talvez iam duvidar do meu doutorado e da minha tese de doutorado. Então, pensei de fazer lá, como professor da PUC, em São Paulo, pensei fazer um pós-doutorado. E para isso eu ia ensinando sociologia das empresas, da administração, e pensei fazer uma pesquisa tipo doutoral para afirmar a minha situação de doutor universitário. Então pensei fazer uma pesquisa sobre os sindicatos lá em São Paulo, que era a grande cidade industrial do país, e ver por que tanta gente não queria inscrever-se no sindicato, enquanto lá outra parte, como na Bolívia, tinha conhecido, e particularmente República Dominicana, a gente acolhia para sindicalizar-se. Porque aqui em São Paulo, Brasil, porque a gente tardia, tinha medo ou tardava, não aceitava inscrever-se no sindicato. Então, elaborei com a ajuda de Moema, elaboramos os dois um método de pesquisa sobre os motivos de não sindicalização em São Paulo. Não foi no Brasil em geral, foi em São Paulo. O estudo durou um ano e realmente deu resultados muito interessantes e do motivo. E os motivos eram muitos, não? Alguns eram dúvida, a origem dos trabalhadores, que era do campo, não tinham experiência, não sabiam o que era um sindicato. Depois da ditadura militar, muitos tinham medo, não queriam, porque muitos tinham conhecidos, gente, colegas que tinham sofrido da ditadura, então tinham certo medo de meter-se na organização que ia lutar. Então a gente não queria meter-se na luta, no combate, ainda com medo a uma possível intervenção do exército. Então, isso é muito por conhecimento do que era o sindicato, qual era a sua finalidade, qual era sua luta, quais eram suas condições para fazer parte, não? Se tinha que pagar algo para fazer parte, então as diferentes condições. E também algo porque os dirigentes dos sindicatos não sabiam intervir em boa forma para chamar a atenção e chamar a gente para inscrever-se, afiliar-se no sindicato. Os dirigentes, em sua maneira de fazer, de administrar, então tinha problema também do parte dos dirigentes, que a maior parte eram
parece que tinham pouca experiência depois da ditadura militar. Alguns tinham sido dirigentes durante a ditadura militar, mas muitos não. Então, por parte dos dirigentes, tinha também certas falhas importantes para a não sindicalização de operários lá em São Paulo. Então, publicamos o texto. Não tem lembrança de por que não se publicou o resultado. Não lembro qual foi devido ter alguma oposição que fez que não seja publicado esse texto de 150 páginas, que foi muito bonito, a redação foi muito bonita, era fácil de ler. O estudo foi feito também com operárias e operários. Foi feito com gente, não é, do mundo dos operários dos sindicatos. Então, o método como tal, se alguém quiser ler, pode, estudante de universidade que quer ler, porque tem que fazer uma pesquisa, pode pedir esse texto, porque o método elaborado é um modelo como tem pouco no mundo da sociologia e da antropologia. Então, até hoje, isso é um orgulho, a elaboração desse método feito, né, aplicado com operários e operárias. A partir disso e do problema que se tem encontrado com os dirigentes, eu decidi, porque fiz sozinho. Espera só um pouquinho, Marcelo. Acho importante, por que não se publicou? Esse trabalho não foi feito com sindicatos, não foi feito com uma central sindical. Nós fizemos este trabalho com a pastoral operária, que nos facilitou todo um trabalho que era dirigida pelo Valdemar Rossi, né? Um grande dirigente sindical e também coordenador da pastoral operária. E foi muito incrível porque nós tivemos acesso à possibilidade de fazer um trabalho com operários e operárias de 7 categorias. E isso que o Marcelo fala da questão do método, né, é que o trabalho inteirinho foi feito junto com eles. A escolha até de perguntas, o treinamento para operários e operárias aplicarem o questionário, né? Quando começamos a avaliar, fizemos em reuniões com eles, né? Até que no final, né, o Marcelo pôde ter a possibilidade de fazer o relatório final e entregar diretamente para o Valdemar Rossi. O que eu lembro, Marcelo, é que esse texto circulou muito na pastoral operária, mas por algum motivo, até talvez político, diria, né, de relação com os sindicatos, eles preferiram talvez não publicar, porque tinha muita coisa relacionada com o que você falou, do jeito de atuar nos sindicatos. É importante eles saberem disso, né? Então, de lá eu passei, porque tinha muito interesse nos sindicatos, desde minha experiência anterior, e eu queria colaborar para
reforçar os sindicatos e aumentar seu número e aumentar a sindicalização para o mundo operário. E para isso eu quis ver qual era o problema, não, por parte dos sindicantes, para os dirigentes, para que deles a conhecer a situação com relação a eles, para que eles corrijam esses problemas e possam aumentar o número de sindicatos e o número de sindicalizados, tanto homens como mulheres. Igualmente, os métodos utilizados foi muito similar ao estudo anterior dos motivos de não sindicalizar. Utilizei, evidentemente, o método anterior. Esse também, que está presente no livro publicado, é um modelo para toda a pesquisa de sociologia e antropologia. O que evita é diferente de pesquisas feitas por gente estrangeira que vem da América Latina de fora e que fazem pesquisas de todo tipo. Ela pergunta assim, o que o senhor destacaria em relação ao perfil dos dirigentes sindicais? Como você fez a distinção entre dirigentes pelegos e dirigentes combativos? E que conclusões você chegou? Bom, tinha muitos dirigentes que, bom, de fato, 60-70% dos dirigentes sindicais de São Paulo, naquela época, eram oriundos da região rural de São Paulo, de outra parte no Brasil. Então, como cultura profunda, tinha uma cultura de tipo rural. Então, isso era uma coisa para urbanos, gente que já se estava urbanizando, operários, operárias, aí às vezes tinha uma dificuldade de comunicação. E outra dificuldade era falta de experiência, de anos de experiência, devido a pouco tempo do término da ditadura militar. Então, os dirigentes tinham pouca experiência de organização, de sindicato, de inscrição, de conseguir membros e também experiência de administração que possa fazer o sindicato significativo e agradável para os operários e levar-lhes a inscrever-se. Então, tinham coisas deste lado, não era por falta de vontade, tinha vontade, mas a personalidade não ajudava, porque não eram personalidades urbanas,
e depois não tinham anos de combate sindical. Não. Tinha poucos durante a ditadura. Sindicatos tinham também que cuidar-se. Não? E os dirigentes muito mais. Então, tinham pouca experiência. Isso acho que era o mais importante por lado dos dirigentes. Olá, Marcelo, tudo bem? Em relação à sua pesquisa sobre o perfil dos dirigentes sindicais na Grande São Paulo, essa pesquisa ela revelou que existiam problemas nos sindicatos que levavam à não sindicalização dos trabalhadores. Então, eu gostaria de saber quais foram esses problemas e o que o senhor destacaria em relação ao perfil dos dirigentes sindicais. Como foi feita a distinção nessa pesquisa entre os dirigentes, aqueles considerados pelegos e os combativos, quais são as principais conclusões que o senhor chegou e se o senhor acompanhou a trajetória desses dirigentes pesquisados posteriormente ao seu trabalho realizado. Bom, eu não tenho uma função para acompanhar os sindicatos. Eu não tinha nada a ver lá. Assim que os dirigentes faziam o seu trabalho, eu não podia intrometer-me lá nos sindicatos. Não? Isso sim que eu discuti com eles. Primeiro, de cópia do livro publicado a todos os dirigentes de São Paulo. Eles leram o livro, lo comentamos junto com os sindicatos, comentamos em certas reuniões. Neste sentido, eu sei que segui com eles por um tempo, foi por talvez um mês ou 2 meses máximo, porque depois eu não quis meter-me na direção e na administração sindical. Mas você acompanhou, né? O que aconteceu com Lula, com Bom, acompanhava os sindicatos, não? Claro, mas não acompanhava diretamente na administração. Eu não me metia nisso. Você acompanhou a trajetória Sim, para informar-me, para ver, mas nunca tive tampouco um convite dos sindicatos para dar alguma palestra, isso não aconteceu, porque acabam de sair da ditadura e os sindicatos queriam ir por caminho próprio, não? E com muito cuidado. Então, a organização era deles e para eles.